Fala, galera. Olha só, nesse vídeo aqui nós vamos estar resolvendo a questão de número 24 da prova da SpaceX do ano de 2019, tá? Do modelo A, sempre lembrando que eu utilizo o modelo A. Então, essa é a quarta questão de física, a questão de número 24 do concurso militar da Escola de Preparatória de Cadetes do Exército do ano de 2019, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Que é bem tranquilo também de ser resolvido, tá? Olha só, uma viga rígida, homogênea, Z, tá? Com 100 centímetros de comprimento e 10 newtons de peso, está apoiada no suporte A, em equilíbrio estático. Os blocos X e Y são homogêneos, sendo que o peso do bloco Y é de 20 newtons, conforme o desenho abaixo. E aí ele pede para a gente calcular o peso do bloco X, tá? Então eu vou dar um zoom aqui nesse esquema. Vamos estudar esse esquema com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de calma, tá? Olha só, eu tenho aqui uma viga, tá? Aqui está a nossa viga, beleza? Essa viga ele chamou de Z. E essa viga é homogênea. Dizer que essa viga é homogênea gera uma consequência interessante e importante nesse problema que eu já vou falar para vocês, tá? Essa viga está apoiada aqui em A, no ponto A, de tal forma que quando fazemos essa combinação com colocar, né, dois corpos X e Y nessas posições, né, esse esquema fica todo estático, né? Esse esquema não se locomove, não gira. Ok? Outra informação importante que o problema dá é a seguinte: os corpos X e Y também são homogêneos e isso também gera uma consequência interessantíssima e importante no problema, tá? Então, essa viga Z, que é homogênea, que está apoiada em A, tem tamanho total de 100 centímetros, tá? De tal forma que de A até esse extremo de Z é 44 centímetros e, consequentemente, né, de A até o outro extremo, nós teremos 56 centímetros, beleza? O tamanho desse corpo Y homogêneo é de 20 centímetros, né? E o tamanho, pensando em largura, né? E a largura do corpo homogêneo X é de 8 centímetros, tá? Então, esse é o nosso esquema, beleza? Primeira informação. Cara, primeira coisa que você tem que esquecer, não. Esquece isso. Primeira coisa que você tem que marcar, cara, aí, os alunos, cara, até eu às vezes esqueço. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é marcar o peso da barra, tá? Esquece-se muito de marcar o peso da barra. A barra possui massa, então a Terra atrai a barra com uma força-peso. Então, para você não esquecer, cara, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de problema, a gente chama esse problema de equilíbrio de corpos extensos, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é marcar o peso da barra, tá? É marcar o peso da barra. Lucas, por que você marcou o peso da barra aqui? Por uma consequência, tá? A consequência é a seguinte, a questão fala que essa barra é homogênea. E quando estamos nessa barra, essa viga, né? Essa viga é homogênea. Quando nós estamos lidando com vigas e barras homogêneas, o peso da viga atua no centro, né, da viga. Então, esse vetor peso, que eu chamei de peso da barra, né? Aqui eu estou chamando de barra, não estou chamando de viga, mas não tem problema. O peso da barra vai atuar no centro da barra. Ou seja, vai atuar aqui, ó, na metade, no ponto médio, tá? Então, primeira coisa, não esqueça de marcar o peso da viga. E onde nós marcamos o peso da viga? No ponto médio da viga, tá? No ponto médio da viga. Por quê? Porque a viga é homogênea. E quando a barra é homogênea, o peso atua no ponto médio. Então, ou seja, daqui até aqui eu tenho um valor de 0,50 metros, tá? Eu tô começando a colocar aqui as unidades no Sistema Internacional, beleza? Aqui eu tenho uma unidade de comprimento que não está no Sistema Internacional de Unidades, tá? Aí eu pego aqui que é 50 centímetros e coloco 0,50 metros. Eu gosto de usar o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, como o peso atua
no ponto médio da viga, no ponto médio da barra, então daqui até aqui é 50 centímetros, ou seja, 0,50 metros, tá? Segunda coisa, marcar o peso, né? Marcar as forças que atuam na viga. Primeiro você marca o peso da viga, depois você marca as forças que atuam na viga, tá? Então, olha só, depois de marcar as forças que atuam na viga, depois a gente vai fazer outro estudo, mas vamos marcar aqui, primeira força que eu marquei, que atua na viga, PY, tá? E por que eu estou marcando PY exatamente aqui nessa posição? Porque o corpo Y é um corpo homogêneo, tá? E se o corpo Y é um corpo homogêneo, então o peso de Y atua aqui no centro de massa de Y, tá? Atua no centro de gravidade de Y, né? Nesse caso aqui, o centro de massa coincide com o centro de gravidade, tá? Então, se o peso de Y atua aqui nesse exato ponto do centro de gravidade, do centro de massa de Y, então a força-peso que Y aplica na barra tem a mesma direção da força-peso que atua em Y. Então, né, aqui o corpo Y vai aplicar na viga uma força PY, de módulo PY, tá ok? Então a gente marca aqui PY exatamente na metade do corpo, então vai ficar aqui nessa posição, tá? Isso também ocorre com X, tá? PX, né? No caso aqui, o peso do corpo X, como o X também é um corpo homogêneo, então o peso do corpo X atua aqui no centro de gravidade, no centro de massa do corpo X. Então, a força que o corpo X aplicar na viga vai estar na mesma direção do peso. Então, vai ficar exatamente aqui, olha. Tá? Então, eu tenho aqui o peso da barra, né, o peso da viga, né, que nós não podemos esquecer de marcar. O peso do corpo Y, né, que é justamente a força que Y vai aplicar na viga, que tem o mesmo módulo do PY. E aqui, né, o módulo de Px, né, esse corpo X vai aplicar na viga uma força de módulo Px. Tá? Após isso, nós temos que escolher um ponto fixo. O ponto fixo que eu escolho é esse ponto A aqui. Tá, ok? Por isso que nós vamos marcar só essas três forças. Né? É óbvio que eu tenho aqui uma força que é uma força normal para cima, mas eu não vou marcar, né, porque mais para frente nós vamos dizer que essa força não realiza momento, essa força não realiza torque. Tá? Então, quando eu escolho aqui o ponto fixo, né, significa que essa barra, essa viga, pode ou não girar em torno desse ponto. Tá? Então, aqui vai ser o meu ponto fixo. A gente precisa adotar um ponto fixo. É importante que nós escolhemos um ponto fixo aqui. Tá? É importante adotar um ponto fixo. Beleza? E esse é o ponto fixo que eu escolhi. O ponto A. Tá? A partir disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adotar sentidos. Por quê, Lucas? Porque, olha só, pensa comigo. É como se você quisesse equilibrar uma vassoura no seu dedo, tá? Quem nunca fez isso na infância, né? Você pega uma vassoura e tenta equilibrar no seu dedo. Significa que essa vassoura pode girar em torno do seu dedo. Imagina que o seu dedo seja essa haste aqui, A, tá? E a vassoura seja a viga, tá? Então, o seu dedo está aqui equilibrando a vassoura. Essa vassoura pode girar em torno do seu dedo. Então, vamos supor, aqui está o seu dedo, né? Aqui está a vassoura. Então, essa vassoura pode girar em dois sentidos, tá? Esses sentidos nós vamos chamar de sentido, nós podemos chamar, né, de sentido horário e sentido anti-horário, tá? Então, o que eu vou fazer? É importante, é essencial adotar sentido de giro aqui, tá? Então, eu vou adotar o sentido anti-horário como sentido negativo, tá? Então, se a barra girar no sentido anti-horário, né, nesse sentido aqui, significa que a barra vai estar girando no sentido negativo que eu adotei. Consequentemente, o sentido horário vai ser o sentido positivo. Então, se a barra, né, se a viga girar no sentido horário, ela vai girar no sentido positivo. Beleza? A partir disso, eu tenho que eu tenho que verificar, né, as distâncias, né, das forças até o ponto fixo, tá? Qual é a distância da força Px,
né, até o ponto fixo é 0,4 metros, né, que é 40 centímetros. Por quê? Olha só. Aqui, daqui até aqui, eu tenho 44, né, 44 centímetros. Beleza? Como o PX atua na metade do corpo X e o corpo X tem 8 centímetros, então aqui é 4 e aqui é 4. Ou seja, esse pedaço aqui vai ser 44 menos 4. Ou seja, 40 centímetros, né? 44 menos esse pedaço, que é 40 centímetros, que é 0,4 metros, tá? A distância de PB, né, do peso da barra até o ponto fixo, é 0,06 metros. Por quê? Porque, olha só, daqui, né, pensa no seguinte, aqui eu tenho 6 centímetros, né? Aqui eu tenho 6 centímetros e aqui eu tenho 50, tá? Por que daqui até aqui é 56? Porque daqui até aqui é 44. Olha só, toda a barra tem 100 centímetros. Daqui até o ponto A, eu tenho 44 centímetros. Então, do ponto A até o outro extremo, eu tenho 56 centímetros. Se do ponto A até o outro extremo eu tenho 56 centímetros e do extremo até Z eu tenho 50, então aqui eu tenho 6 centímetros, tá? Então, 6 centímetros é igual a 0,06 metros. Então, a distância do peso da barra até o ponto fixo A é de 0,06 metros, 0,06 metros. E a distância, né, da força PY até o ponto fixo A vai ser de 0,46 metros, tá? Por quê? Porque se daqui até aqui é 56, né? E o peso de Y atua na metade, né? O peso de Y atua na metade do corpo Y. Se o corpo Y tem 20, daqui até aqui é 10 e daqui até aqui é 10. Se daqui até o ponto A é 56 e daqui até o extremo é 10, então da força PY até o ponto A é 0,46 metros, que é 46 centímetros, tá? Agora sim nós podemos estudar aquilo que eu vou chamar de momento de uma força, tá? Porque essa questão vai lidar com equilíbrios de corpos extensos. E para estudar equilíbrios de corpos extensos, nós temos que estudar os momentos realizados na viga, os momentos realizados na barra. O que é momento? Momento é capacidade de fazer girar, tá? Nós podemos entender momento como o poder que uma força tem de fazer um corpo extenso girar em torno de um ponto fixo. Beleza? Então, o que nós precisamos saber? Como que nós calculamos o momento de uma força? Olha só, o momento de uma força, que eu chamo de MF, pode ser calculado através do módulo, né, do módulo de F vezes o módulo da distância ao ponto de giro, né, da distância do ponto fixo até o ponto de giro, tá? Então percebam o seguinte, galera, momento é uma grandeza escalar, tá? Por quê? Porque aqui eu estou lidando com módulos, tá? Então eu vou multiplicar o módulo de F vezes o módulo da distância, né, até o ponto fixo, a distância da força até o ponto fixo. Perceba que o momento de uma força é diretamente proporcional à força aplicada e também é diretamente proporcional à distância do ponto fixo, tá? E um pré-requisito para que uma força realize momento é que o vetor força seja perpendicular à distância do ponto de giro. Ou seja, essas forças aqui, né, esses vetores força que eu coloquei em azul, tem que formar 90 graus com essas distâncias aqui em vermelho, né, que é justamente a distância do ponto fixo até a força. Tá? E, de fato, todas essas forças, PB, PX e PY, são perpendiculares a essas distâncias do ponto fixo A. Tá? Então, é um pré-requisito, galera. Para que uma força realize momento, essa força tem que ser perpendicular à distância do ponto de giro. Tá? E olha só, se todo esse esquema, né? Se todo esse sistema se encontra em equilíbrio estático, o que isso significa? Significa que o somatório dos momentos que atuam na viga, né?
o somatório dos momentos realizados na viga tem que ser nulo, tá? Por quê? Porque esse corpo extenso, né, que é a viga, está em equilíbrio, está parado, tá? Então, nós aplicamos o somatório dos momentos realizados na viga. Aí, galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o momento de PY mais o momento de PB mais o momento de PX tem que ser zero. Então, vamos com calma aqui. Olha só. Primeiro, vamos pensar em PY. PY realiza momento na viga, tá? PY realiza momento na viga. Esse PY faz com que a viga tenda a girar. Faz com que a viga tenda a girar em que sentido? No sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário é um sentido negativo, tá? O sentido anti-horário aqui que nós adotamos foi o sentido negativo. Então, por isso que o momento realizado pela força PY vai ser negativo. Por isso que nós colocamos o sinal de menos. E por isso que é importante adotar sinais para o sentido, tá? Então, PY faz com que a viga tenda a girar em torno do ponto fixo A. Então, PY realiza momento na viga. E esse momento é negativo. O peso da barra também faz com que, o peso da viga, né, também faz com que a viga tenda a girar no sentido anti-horário. Então, o peso da viga realiza momento na própria viga e esse momento vai ser negativo. Por quê? Porque o peso da viga faz com que a viga tenda a girar no sentido anti-horário, no sentido negativo que nós adotamos. Então, o momento realizado pelo peso da barra, né, pelo peso da viga, vai ser negativo. A força PX também realiza momento na viga, né? Só que esse momento agora vai ser positivo. Por quê? Porque PX faz com que a viga tenda a girar no sentido positivo, no sentido horário que nós adotamos. Então, o momento realizado pela força PX é positivo, tá? Então, galera, são muitos detalhes, tá? Que vocês precisam digerir isso aí de alguma forma, tá? Então, as forças PY, PB e PX realizam momento, né? Em relação a esse ponto fixo que nós adotamos A. E esse somatório tem que ser zero. Por quê? Porque o problema fala que todo o sistema está em equilíbrio estático. Beleza? Só que como que nós calculamos momento? Ora, momento é força vezes a distância do ponto de giro. Ou seja, o momento de PY é PY vezes DYA, onde DYA é a distância do corpo Y até o ponto fixo A, ou seja, a distância daqui até aqui. O momento de PB é PB, a força PB, vezes a distância do centro da barra até o ponto A, tá? Daqui até aqui. Beleza? Eu só estou substituindo essa expressão de acordo com cada força. E o momento de PX é PX vezes a distância do corpo X, né? Do centro aqui do corpo X até o ponto A. Agora eu substituo os valores, tá? Ou seja, quem é PY? PY é o peso do corpo Y. O problema falou que é 20 newtons. Então, menos 20 vezes a distância do corpo Y até o ponto A, né? Ou seja, 0,46 metros. Né? A distância é aqui do centro do corpo Y até o ponto fixo A, que é 0,46. Esse é o momento de PY. Quem é o peso da barra? 10 newtons, né? O problema falou que é 10 newtons. Então vai ficar 10 vezes 0,06. 0,06 é igual não, né? É a distância do centro da barra até o ponto fixo. Tá ok? E PX é justamente aquilo que nós queremos calcular, vezes 0,4. Tá? 0,4 é a distância de PX até o ponto fixo A. Beleza? Então, galera, se vocês estão ficando confusos aí, dá uma pausa no vídeo, tenta digerir um pouco essas informações, porque é importante, tá? É importante adotar sentido, é importante verificar se a força realiza momento, é importante fazer esse somatório de forma correta, é importante adotar esse sinal negativo de acordo com os sentidos de giro que nós adotamos, tá? Isso tudo é muito importante, tá? Agora, olha só, eu tenho que, 20 vezes 0,46 é 9,2, vai ficar menos 9,2,
10 vezes 0,06 é 0,6, ou seja, vai ficar menos 0,6, mais 0,4 vezes px. Nós precisamos calcular px, porque o problema quer que nós calculemos, né, o valor do peso do corpo x. Eu vou pegar esse 9,2, né, menos 9,2 e menos 0,6 e jogar para o lado direito da equação, ou seja, 0,4 vezes px é 9,2 mais 0,6, positivo. Ou seja, 0,4 vezes px é igual a 9,8, que é 9,2 mais 0,6, tá? Como eu quero calcular px, eu vou isolar px, vou pegar o 0,4, colocar para o lado direito da equação dividindo, e px vai ser 9,8 dividido por 0,4. Ou seja, o peso do corpo homogêneo x é de 24,5 newtons. Ou seja, a força que o corpo X realiza na viga nesse ponto é de 24,5 newtons. E é justamente essa força que equilibra a viga, faz com que a viga não gire, né? Faz com que esse momento anule os momentos que girem, que tendem a fazer com que a viga gire no sentido anti-horário. Então existe aí um equilíbrio estático, existe um somatório de momentos realizados na viga, zero, tá? Então, galera, fica aí a nossa resposta para o problema, a letra E de escola, tá? O peso do corpo X, o peso do corpo homogêneo X é de 24,5 newtons, tá? Galera, fica aí a resolução para vocês desse problema. Essa é a questão de número 25 da prova da SpaceX de 2019, modelo A, tá? O concurso aí da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Essa é a quinta questão de física. Beleza, galera? Eu espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter te ajudado também a ter entendido a teoria que está por detrás dele, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Se você está me assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui em cima uma playlist com todas as questões de física da prova da SpaceX resolvidas, tá, do ano de 2019, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões, tá? Galera, um forte abraço. Eu espero não, né? Eu agradeço a sua atenção, agradeço por ter me ouvido até aqui e agradeço o seu tempo porque é muito precioso. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!